Outro assunto discutido no seminário de mídias públicas foi a regulação da mídia, que já existe em vários países. No Brasil, a maioria dos canais de TV aberta e emissoras de rádio é operada por empresas privadas. Mas é o governo federal quem dá permissão para que as empresas ofereçam esses serviços de telecomunicações. Um projeto de iniciativa popular colhe assinaturas para que a propriedade de veículos de comunicação seja regulamentada. Cerca de 10 famílias são donas da maioria das empresas de TVs, rádios, jornais e revistas do Brasil. Pela Constituição, esta concentração é proibida. Também não é permitido que deputados e senadores tenham emissoras de rádio e televisão. Mas não é o que acontece na prática. Para regulamentar o que já está na Constituição, um projeto de lei de iniciativa popular pretende colocar a democratização da mídia em debate no Congresso Nacional. A proposta foi elaborada por dezenas de entidades da sociedade civil, como Intervozes. Um dos principais tópicos do projeto prevê que as concessões de canais de TV aberta sejam divididos entre emissoras comerciais, comunitárias e públicas. Nos Estados Unidos, o New York Times, que é um grande jornal impresso, não pode ter um canal de TV na mesma cidade, porque a lei lá entende que isso fere o processo democrático de comunicação. A gente está se baseando em leis como essa, por exemplo, para criar um ambiente regulatório no Brasil mais democrático. A pesquisa Democratização da Mídia, realizada recentemente pela Fundação Perseu Abramo, revela que 7 em cada 10 brasileiros não sabem que as emissoras de TV aberta são concessões públicas. Informados de que a maior parte dos meios de comunicação pertence ou é controlada por cerca de 10 famílias, a maioria dos entrevistados avalia que isso é ruim para o país. A coordenadora da pesquisa, Vilma Bucani, afirma que o estudo também aponta para a pouca diversidade na programação. A população não se vê totalmente representada na mídia, né? Falta programação regional, falta diversidade. E eu converso com o Vinícius Lima, professor aposentado da Universidade de Brasília, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em políticas públicas de comunicação. Professor, no Fórum de Mídias Públicas, o senhor vai falar especificamente sobre regulação da mídia. Eu quero começar lhe perguntando o que significa regulação da mídia. Pois é, esse é um ponto fundamental, porque essa palavra regulação tem dado margem a múltiplas interpretações. Em geral, pessoas que não têm interesse em qualquer regulação da área associam a ideia de regulação com formas de controle, né? Do controle do Estado, e, portanto, ameaça a liberdade de expressão e a liberdade da imprensa. Não é absolutamente o caso, porque quando se fala de regulação, no caso brasileiro, em geral, se refere à regulação das normas e princípios que já estão na Constituição de 88, portanto, há mais de 25 anos, referentes à área de comunicação social e que ainda não foram regulamentadas. Não sendo regulamentadas, não são cumpridas. Então, quando se fala, inclusive um movimento organizado que pede a regulação da mídia no Brasil e que inclusive, tem em comum de seus motes nada além da Constituição. O que se pede é a regulação das normas que estão na Constituição. Que normas seriam essas, por exemplo? A propriedade dos meios de comunicação é um dos pontos, com certeza. Com certeza. O parágrafo 5º do artigo 220 da Constituição fala que os meios de comunicação não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de oligopólio ou monopólio. No caso brasileiro, como nunca houve na legislação brasileira qualquer tipo de controle à propriedade cruzada dos meios, o que significa, no mesmo mercado, um mesmo grupo empresarial, ser concessionário de rádio, AM, FM, de TV aberta, TV paga e também ser proprietário de jornal e ainda de provedores de internet e tal, na nossa história do setor, os principais grupos brasileiros são grupos multimídia, que acabaram sendo grupos concentrados por causa dessa possibilidade de controle de vários meios, né? E por que isso é negativo, na opinião do senhor? Porque reduz o número de vozes que têm acesso ao debate público, né?
O grande critério para a avaliação de uma política pública na área de mídia é se a regulação dá mais ou menos oportunidade para que mais vozes participem do debate público. Se você tem pouquíssimos grupos controlando a forma de mediação, que é o controle dos meios, você tem menos vozes. Portanto, você tem tem 2 autores mineiros que acabaram de lançar um livro que falam que esse tipo de situação, de concentração, oligopólio na mídia, provoca necessariamente uma corrupção da opinião pública, porque você tem apenas alguns tendo acesso ao debate que forma a opinião pública democrática, o que é grave, né? Por falar em debate público, todas as vezes em que se quer fazer um debate público sobre a regulação da mídia, não se consegue. Vem justamente a acusação de que isso seria censura. Como é que o senhor responde a esse argumento? É muito interessante, isso é um paradoxo, porque em nome da liberdade de expressão, interdita-se o debate sobre ela mesma. É uma contradição em termos, totalmente absurda. Quer dizer, você não pode impedir a liberdade de expressão em nome dela mesma. E isso é, aliás, uma coisa que tem acontecido no Brasil com muita frequência. Um exemplo patente disso foi que os principais grupos de mídia brasileiros, concessionários do Serviço Público de Radiodifusão, inclusive, não participaram da Conferência Nacional de Comunicação, né? Acusando a conferência de de ser uma conferência cujo objetivo era a censura e a liberdade de imprensa. Quer dizer, eles se retiraram do debate em nome do debate. Países até considerados democráticos ou berços da democracia ocidental, como a Inglaterra, fazem regulação da mídia. Como é que funciona a experiência inglesa e ela poderia servir de exemplo para nós ou não? Com toda certeza. Não só o caso inglês, mas a própria União Europeia recentemente comissionou pessoas especializadas, um grupo de 5, para preparar um documento fazendo recomendações para todos os membros da União Europeia no sentido de regular a atividade de mídia. Veja só, as pessoas confundem a regulação com interferência no conteúdo. Na verdade, não se trata disso. É mais uma regulação de mercado. No caso brasileiro, você tinha me perguntado, para dar um exemplo de como essa regulação afetaria, o artigo 223 da Constituição fala que os meios de comunicação deve haver uma complementariedade entre os sistemas público, privado e estatal. Lá na década de 30 do século passado, foi feita uma opção no Brasil para que o serviço público de radiodifusão fosse prioritariamente explorado pela iniciativa privada. Isso provocou uma distorção. Hoje você tem 90% ou mais dos canais de rádio e televisão explorados pela iniciativa privada. Na Constituição de 88, esse princípio era para começar a provocar um equilíbrio entre esses sistemas. E, por isso, a Constituição fala que as novas concessões e as renovações das concessões deveriam obedecer a esse princípio. Só que isso nunca foi regulamentado e a distorção e o desequilíbrio continuam. Como vencer isso, professor? O que é preciso ser feito? A sociedade precisa fazer esse debate mais, o próprio parlamento, o Congresso? Claro, veja só, a sociedade, depois de muitos anos, parece, a impressão que eu tenho, é que está se dando conta que a questão da comunicação, o direito à comunicação, a forma como esse serviço público é explorado, na verdade, afeta o cotidiano de todos nós. É muito difícil da sociedade perceber isso, mas parece que está começando a perceber. E há um movimento hoje organizado na sociedade, liderado pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que com o trabalho de vários especialistas, gente da academia e tal, produziu um projeto e está, neste momento, coletando assinaturas para tentar transformar esse projeto num PLIP, né, um projeto de lei de iniciativa popular, para que ele possa tramitar no Congresso. E ele propõe exatamente a regulação das normas e princípios da Constituição de 88 que ainda não foram regulamentados. No Congresso, o senhor é otimista? Afinal, tantos parlamentares são donos de emissoras de rádio, de televisão. Pois é, esse é um dos problemas, porque há um círculo vicioso, né? As iniciativas para a regulação da mídia, elas não prosperam no Congresso, não só porque os interesses que não querem essa regulação
trabalham continuamente com profissionais bem remunerados, no sentido de pressionar os parlamentares para que isso não aconteça. O senhor está se referindo a lobistas? Estou me referindo a lobistas profissionais, né? Como você acaba de mencionar, no caso brasileiro, existe um percentual alto, né, muito alto, nas duas casas do Congresso Nacional, de parlamentares que têm vínculo com as concessões públicas de radiodifusão. Então, um dos pontos do projeto que está, no momento, nessa coleta de assinatura, é exatamente que o artigo 54 seja específico para impedir esse vínculo. Porque, claro, um parlamentar que tem vínculo com concessões de radiodifusão, ele cria uma assimetria muito grande na disputa eleitoral, né? Então, é um problema sério para a democracia. E é por isso, então, que a sociedade precisa se envolver, discutir e pressionar o Congresso. Exatamente. Eu conversei com o professor Vinícius Lima. Muito obrigado, professor. Uma boa noite. Obrigado a você. Boa noite.